e a gente consegue ver a maior potência no painel do carro, olha só. Se a gente perceber ali, ele precisa de 1h20 para carregar a bateria completamente. Toyota RAV4, modelo que a gente já conhece, só que tem um detalhe, esse que eu estou trazendo para vocês é o primeiro híbrido plug-in da Toyota no mercado brasileiro. Toyota RAV4 hoje tem duas opções de configuração. Você pode ter a versão apenas híbrida e também a versão híbrida plug-in, que é essa. Inclusive já fizemos um vídeo no canal mostrando a diferença que existe entre as duas versões. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Mas agora nós vamos falar especificamente do teste aqui da versão híbrida plug-in. Como é que a gente faz para saber que o carro é o híbrido plug-in? Para começar, você tem esse badge aqui do lado indicando a tecnologia. E se ele é um carro híbrido plug-in, então ele vai ter, obviamente, o tanque de combustível para o motor a combustão e também uma bateria de alta capacidade que, por conta de ser plug-in, essa bateria pode ser recarregada. Vamos entender as duas coisas. Começando pelo tanque de combustível, que você faz a abertura utilizando um botãozinho ali dentro do carro na parte de baixo. Aqui nós temos um tanque somente a gasolina, não é flex esse carro, e a capacidade dele é de 55 litros. Do lado direito você tem acesso à tomada de carregamento do carro, então você não precisa liberar por botão lá dentro. Se o carro estiver trancado, essa porta não abre, mas com o carro destrancado você tem acesso. Aqui nós temos uma tomada AC do tipo 2 e, como vocês podem ver, monofásica. Só tem aqui o pino L1, o L2 e o L3 não está disponível. Então, através dessa tomada, o máximo de energia que você consegue colocar na bateria de alta capacidade desse carro é de 6,6 kW, porque seria um carregador embarcado que vai trabalhar aí com uma tensão de no máximo 220 volts e uma corrente de no máximo 32 amperes. Essa conexão aqui serve para carregar a bateria de alta capacidade que tem aí 18,1 kWh. Então, usando essa conexão e conseguindo um carregador que vai entregar aí os 6,6 kW, você vai carregar completamente essa bateria em cerca de 3 horas. E com essa bateria plenamente carregada, aí como é que fica a autonomia em modo 100% elétrico? Se você pegar o número do Inmetro, ele fala 55 km, mas se você olhar no painel do carro, você vai ver que o número é maior. O fato é que se você dirigir de forma moderada, esse carro pode chegar perto dos 70 km em modo 100% elétrico. Vamos falar dos motores que tracionam aqui o RAV4. Vou começar primeiro pelo motor a combustão. Esse daqui. Trata-se de um 4 cilindros, 2,5 litros aspirado, com duplo sistema de injeção. 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Esse motor aqui é puramente a gasolina. Potência máxima dele, 185 cavalos de potência e o torque máximo chega perto aí dos 23 kgfm de torque. Esse motor trabalha junto com outros motores elétricos e também com um sistema de câmbio que não é o CVT convencional, nem câmbio automático. É uma tecnologia que a Toyota tem, não só a Toyota, mas eles também usam nos carros da Lexus, que é um sistema transaxle de engrenagens que funciona como um tipo de CVT. Além do motor a combustão, do lado dele aqui na frente tem um outro motor elétrico. Tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico aqui da frente tracionam somente o eixo dianteiro desse carro. Esse motor elétrico que tem aqui na frente tem uma equivalência de 182 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Esse conjunto é responsável apenas por tracionar o eixo dianteiro. No eixo traseiro existe um outro motor elétrico responsável por dar tração aqui nessas rodas. Não existe conexão mecânica entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro desse carro. Então aqui atrás a tração é sempre elétrica. E aqui nós temos um motor que tem uma equivalência em cavalos de 54 cavalos e torque máximo de 12,3 kgfm. E antes que alguém saia aí somando
todas as potências dos motores elétricos e o torque dos motores elétricos, achando que aqui nós vamos ter um carro de mais de 500 cavalos. Não é assim que funciona. A potência máxima combinada de todo esse conjunto é de 306 cavalos. Aí você está com aquela dúvida, mas por que eu não posso somar as potências? Pela forma como o sistema funciona. Os motores elétricos, eles são muito mais eficientes quando você está em baixa velocidade e nas acelerações. Mas à medida que você ganha velocidade, o motor elétrico começa a ter menos interferência no veículo. Aí ele precisa do motor a combustão para tracionar o veículo. Já o motor a combustão, ele é mais eficiente em alta, porém ele é menos eficiente em baixa. Então, por conta das características dos motores que são diferentes e do sistema de transmissão aqui, que é um sistema transaxle, funciona como um tipo de CVT, a gente não pode somar as potências de forma aritmética. E o torque máximo, a Toyota não informa qual é a combinação do torque máximo. Vocês já viram várias matérias de carros híbridos plug-ins no canal, inclusive de carros híbridos. Cabe destacar que o sistema da Toyota é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente conhece lá no GWM, no Haval H6 GT, por exemplo. Porque lá você tem um sistema onde o carro é praticamente movimentado por um motor elétrico e o motor a combustão atua muito mais como gerador. São situações muito específicas aonde o motor traciona as rodas. Não é assim que funciona aqui na Toyota. O sistema aqui é um transaxle onde o motor a combustão e o motor elétrico, eles estão meio que continuamente ligados às rodas do carro. Claro, tem momentos que o motor elétrico pode trabalhar sozinho para fazer o carro andar em modo 100% elétrico. Mas é um sistema mais complexo de transmissão aqui. Então, o funcionamento aqui tem muito mais os dois motores trabalhando juntos por mais tempo do que outros sistemas híbridos plug-ins que a gente encontra, por exemplo, na BYD ou na GWM. Consumo de carro híbrido plug-in. É sempre bastante polêmico isso e difícil de entender. Por quê? Depende se você está carregando o carro e usando o sistema elétrico para apoiar o motor a combustão e aí ter mais eficiência. Mas vamos entender o primeiro cenário, que você pegou o carro, está usando ele e não está carregando a bateria, está deixando ele funcionar como uma espécie de híbrido convencional, onde o trabalho maior fica aí com o motor a combustão. Nesse caso, o número do Inmetro é o seguinte: na cidade esse carro faz 14 km por litro e na estrada ele faz 12,9 km por litro. Mas e se eu carregar a bateria do carro? Bom, como eu já disse no começo do vídeo, a bateria permite que o carro ande em modo 100% elétrico sem usar o motor a combustão por alguns quilômetros. O Inmetro fala que esse carro vai rodar 55 km em modo 100% elétrico. Mas a gente sabe que o número do Inmetro é muito pessimista, então se andar de forma bastante moderada, talvez chegue aí na casa dos 70 km em modo 100% elétrico. Mas e a questão combinada? Bom, isso a gente vai ter que testar na prática, por quê? Quando você está usando um motor a combustão mais um motor elétrico, ele vai fazer uma combinação dessas duas coisas. E para saber realmente esse número, a gente vai ter que andar com o carro para ver qual é o resultado que a gente tem depois de carregar completamente a bateria e testar o carro em condições diferentes. Assistências à condução. Então esse modelo tem um radar frontal eletromagnético atrás do símbolo da Toyota e uma câmera ali no para-brisa. Pelas informações, esse carro tem controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, aquele que ele para no trânsito atrás de outro veículo e já reinicia o movimento automaticamente, e também o sistema de permanência e centralização de faixa. Claro que dentro de tudo isso também está incluído o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, mas nós vamos testar isso. Iluminação aqui na frente. Todo o conjunto 100% iluminado em LED, inclusive com tecnologia do tipo projetor. Farol baixo, farol alto, luz de pisca e até mesmo o farol auxiliar lá embaixo em LED. Lembrando que aqui nós também temos o sistema de farol alto automático, usando a câmera ali no para-brisa e quando o sistema está ativado lá dentro do carro por um botão, na estrada à noite, quando não existe veículos à sua frente ou na contramão, ele aciona automaticamente o farol alto. Percebeu o trânsito,
ele desliga o farol alto. Não quer usar o farol alto automático, só desligar a função, você comanda o farol alto manualmente. Falando aqui da construção, esse carro tem 2,69 m no entre-eixos. Freio a disco nas 4 rodas e a suspensão é da seguinte forma: na frente é um sistema totalmente independente do tipo McPherson. Quando a gente vem aqui atrás, ele também tem um sistema totalmente independente. Atenção, sistema Wishbone, não é double wishbone. Então ele tem os braços sobrepostos na parte de baixo da suspensão, mas não é aquele sistema duplo A que a gente conhece de outros carros. O que a gente precisa saber é que é uma suspensão totalmente independente na traseira. Roda e pneu, roda aro 19 polegadas, diamantada em 2 tons, calçadas com pneu 235 de largura, perfil 55. E esse aqui é um pneu convencional, ele não é nem ram flat e nem self-seal. Funções da chave. Claro, é uma chave presencial, mas você tem aqui algumas possibilidades de comandos. Vamos entender como é que funciona. Então, na função presencial, o carro está trancado, como é que a gente sabe? Porque aqui o espelho está rebatido, tem um rebatimento automático. Então, colocou a mão na maçaneta, já destrancou o carro e já fez ali a extensão do espelho. Se eu quiser trancar o carro sem usar a chave, apenas usando o sensor, aponho o dedo aqui nesse sensor, ele faz o trancamento do carro. Também dá para destrancar ou até mesmo trancar aqui o carro pela chave telecomando, mas existem algumas informações a mais, como destrancou o carro, aí você aperta o botão e segura. Ele dá a confirmação sonora, começa a baixar o vidro. Se você tirar o dedo do botão, ele para de abaixar o vidro. Então você tem que apertar, segurar, escutar a confirmação e ir até o final. Para fechar o vidro, exatamente a mesma coisa. Apertou, segurou, esperou dar a confirmação e mantém o dedo pressionado até subir completamente os vidros. Já vimos vários carros com partida remota, só que esse carro é um híbrido plug-in, né? Então ele tem um botãozinho aqui, que é o botão para você poder acionar o ar-condicionado antes de entrar no carro. Quando você aperta esse botão, ele dá aqui uma confirmação luminosa. No caso, ele já ligou o ar-condicionado lá dentro do carro, mas deu partida? Não, não deu partida no motor. Como é que a gente sabe que ligou? Olha o barulho aqui na frente do compressor, ó. Tá escutando? Então, esse é o compressor do ar-condicionado que já está funcionando. E o ar-condicionado em carros híbridos, plug-ins e 100% elétricos, é um ar-condicionado elétrico. Então ele está pendurado na bateria de alta capacidade para poder fazer a climatização do carro sem ter que ligar o motor a combustão. Iluminação traseira, você tem algumas coisas em LED. Então você tem assinatura de lanterna, luz de freio em LED e até mesmo a luz de neblina em LED. Já a luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. Nesse ponto, a Toyota poderia ter caprichado um pouco mais. Porta-malas, tem acionamento elétrico da tampa e você inclusive consegue fazer a abertura pela chave telecomando. Ou botão lá dentro do carro e botão também aqui na tampa. Você tem aqui uma cobertura retrátil e o espaço é muito bom, 490 litros aí na medição VDA. A gente também tem a iluminação em LED do compartimento do porta-malas. Além da iluminação, você também encontra uma tomada aqui do tipo 12 volts convencional e essa tomada é uma tomada de 220 volts com potência máxima de 150 watts. Só que aqui ela é uma tomada do padrão europeu. Para resolver isso é muito fácil. Em qualquer loja de elétrica você tem aqueles adaptadores que normalmente o pessoal usa para viagens, né? Para converter o nosso padrão para esse padrão aí. É muito simples, esses adaptadores normalmente custam aí cerca de R$40. Também aqui no porta-malas, levantando aqui o piso, você consegue ver um step de uso temporário, é um step mais fino. E aqui o carregador portátil que acompanha o carro, né? Esse carregador tem potência máxima de 2,3 kW, então ele trabalha em 220 com 10 amperes. Também temos aqui algumas ferramentas para você poder usar no carro e um espaço adicional que serve para guardar miudezas para elas não ficarem rolando aí dentro do compartimento. Interior do carro, começando pelo acabamento. Vamos falar da porta? Parte superior aqui, couro acolchoado. Essa peça aqui toda, inclusive onde se apoia o braço, é couro acolchoado. Aí você tem plástico duro nessa região. Espaço para você colocar a garrafa ou lata e para você guardar mais coisas. Vindo aqui para dentro, parte superior aqui é o material emborrachado
Isso aqui também é um material emborrachado. Me chamou a atenção essa prateleira aqui, muito boa e funcional. Por quê? Olha só, você consegue colocar smartphone aqui, ele tem uma dobrinha aqui que não deixa cair, dá para colocar carteira, extremamente prático. Porta-luvas, bastante convencional, não tem nada de muito diferente, inclusive quando você abre a tampa, pode até bater um pouco aqui no joelho do passageiro. E para fechar, o banco aqui do passageiro, que tem ajuste elétrico em praticamente todas as direções. A única coisa que faltou aqui, posição de memória. Entre os bancos, a gente tem aqui um descansa-braço, couro acolchoado, levantando. Começando que o porta-objetos tem essa prateleira na parte superior, bastante útil para colocar coisas que não devem ficar jogadas ou rolando aqui dentro. Aí você tem um bom espaço, duas tomadas USB aqui do tipo C para carregamento de dispositivos. Dois porta-copos ou porta-latas e à frente da alavanca de câmbio você tem mais um porta-objetos. Aqui uma tomada 12 volts e uma porta USB do tipo A para integração com a central multimídia. Aí você tem também uma coisa legal, ventilação e aquecimento no banco do motorista e também a mesma coisa no banco do passageiro, que é muito útil. E o ar-condicionado é digital e automático dupla zona, com todos os comandos de forma bastante direta, então você não tem que ficar entrando em menu para fazer nada. Acerta uma temperatura aqui, a outra aqui, velocidade, direcionamento, recirculação, bloqueia o ar para a saída traseira, tudo de forma muito fácil para ser utilizada. Os controles que você tem aqui ao lado da alavanca de câmbio. Então você tem aqui freio de estacionamento eletrônico e a função Hold. Aí você tem esse botão que ele faz uma alternância entre o modo elétrico, que é o EV, ou deixar um modo automático entre EV e o carro híbrido. Esse outro botão, aí ele vai forçar ou o modo EV ou o modo híbrido, e se você apertar e segurar, ele vai para um modo de recarga da bateria. Vamos explicar isso dirigindo. Você também tem aqui o modo de condução econômico, para cá, botãozinho fica verde, o Sport, botãozinho fica vermelho, e quando você aperta, o botãozinho fica azul, que é o modo normal. E por fim, esse botão aqui, que é o modo Trail, que é utilizado justamente para quando você vai para uma situação de fora de estrada, para ele manter a tração o mais tempo possível acionada na parte traseira. Aqui na alavanca de câmbio, você tem a posição Drive, você pode colocar o carro aqui em modo Sport, e você também tem aqui os comandos sequenciais para você fazer as simulações de marcha. Além disso, também tem Pedal Shift aqui atrás do volante. Central multimídia. Não tem nada de muito diferente. Então ela não tem mapa de GPS embarcado. Você tem aqui o controle das funções de áudio. Também, obviamente, você vai ter aí a possibilidade de conexão por Bluetooth com o smartphone, inclusive integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo. Você tem aqui mais algumas informações do carro, como questões relacionadas aí ao consumo do computador de bordo do veículo. Você tem esse gráfico que mostra o fluxo de energia para você saber se o veículo está carregando, se está usando motor elétrico traseiro dianteiro, motor a combustão. Você também pode programar o horário de carregamento e tem mais algumas personalizações que você consegue fazer do carro, além de outras configurações gerais. Então não é uma central super avançada, mas tem aí o essencial. O painel aqui é uma tela totalmente digital à frente do motorista, que lembra muito aí o painel do Corolla 2024. Então você tem várias opções. Apertando aqui o botão OK e segurando, você consegue interagir aqui com as funções da parte do meio do painel, inclusive assistência à condução. Vindo aqui para a esquerda, você vai ter aí a opção de escolher qual tela você quer. Então você tem aí várias telas que você pode escolher uma delas e deixar essa tela aqui em destaque. E a mesma coisa acontece ali do outro lado. Então você pega aquelas funções que você mais usa e você consegue deixar ela em exibição, como por exemplo, consumo médio e ali o fluxo de energia. A gente vê que é um painel que você pode aplicar aqui algumas configurações, como por exemplo, sistemas de assistência à condução são ajustados aqui pelo painel, como a gente está vendo aqui, ó, são várias funções do sistema de assistência à condução e até mesmo as definições do painel que você consegue mudar. Então, tipo de painel, você quer dois mostradores, quer um mostrador só ao centro, quer uma forma mais simplificada ou então o visual convencional.
posso dizer que é um painel aqui com o necessário e ainda mais, com a possibilidade de você ainda poder fazer a personalização de algumas visualizações. Eu particularmente achei útil e prático. Banco traseiro. Além do bom espaço para as pernas aqui e também uma movimentação de pés bastante adequada, dá para mostrar saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tomadinhas aqui USB do tipo C para carregamento de dispositivos, porta-revista ou porta-tablet. A gente também tem os bancos forrados em couro, aliás um couro de qualidade. Descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Quando a gente olha a porta, a gente vê exatamente o mesmo padrão de acabamento da porta dianteira e chama a atenção para o botãozinho que tem o aquecimento do banco traseiro. Isso é uma coisa rara de encontrar nos carros. Claro, só serve para lugares muito frios, mas ali acaba tendo. Vocês estão vendo aqui a minha posição? Ela é um pouco relaxada, né, para ficar sentado. Por quê? Porque o banco está na inclinação máxima. A gente tem uma alavanquinha aqui do lado que você pode colocar aqui uma posição mais ereta, tá vendo? Tem uma diferença. Não é tão grande, mas você tem uma posição mais vertical e uma posição mais relaxada. O carro já está ligado aqui no nosso carregador, sempre lembrando. O nosso carregador Vimob Parking desse lado está montado num sistema bifásico, são 2 fases de 110 volts, onde a potência máxima do carregador é de aproximadamente 7.4. E olha só, nesse momento o RAV está carregando com 6.7. Quando a gente vê aqui, informação de 6, pega a informação detalhada, ali próximo de 220 volts, com 31 amperes. Então a gente consegue ver que mesmo ele tendo uma bateria relativamente pequena, ele consegue chegar aí perto de 7 kW no carregamento da bateria. Dependendo da limitação da instalação elétrica de onde você está, você pode limitar o carregamento do carro para ele não causar uma sobrecarga no carregador ou na parte elétrica. Como é que você faz isso? Você vem aqui no computador de bordo, na tela central, aperta e segura aqui o OK do volante para poder entrar no menu de definições. Depois desce até definições do veículo, aperta OK, segura definições de carga e aqui você pode escolher o máximo que seria 32 amperes, 16 amperes ou 8 amperes. Vamos colocar aqui em 16 amperes, porque daí o carro, em teoria, ele deve carregar próximo de 3.3 kW. Vamos ver se isso acontece na prática? Carro novamente carregando, mas vamos conferir aqui a potência. E olha aí, está informando aqui 3 kW, quando a gente vem no detalhado 3.4. Olhando aqui a informação de corrente, o carro limitou a corrente em 16 amperes, né? Não é o carregador que está fazendo isso, é o carro. Então você ainda pode limitar até mesmo em 8. Então em locais onde a infraestrutura elétrica pode ser um problema, vai carregar mais lento, mas não vai criar nenhuma sobrecarga configurado pelo carro. Como o RAV4, nessa versão aqui é um híbrido plug-in, ele acompanha aí um carregador portátil. Agora a gente vai aproveitar para comparar o carregador portátil que vem com o RAV4, que é esse daqui, com o nosso carregador portátil, o Vimob Easy, inclusive personalizado aí, a WEG mandou personalizado pra gente. Vamos entender as diferenças que existem entre o do carro e o nosso. Primeira coisa é que o Vimob Easy, ele já vem com a maletinha, né? Então tem a maleta de proteção e essa maleta aqui embaixo, ela tem um velcro. Justamente para quando você põe no porta-malas do carro, isso aqui não ficar correndo de um lado para o outro. Então é muito mais fácil você transportar aí o carregador. E também essa maletinha tem espaço adicional para você guardar outras coisas. Quer ver um exemplo de coisa importante? Extensão. Nós mesmos aqui estamos usando uma extensão de 20 amperes para ficar um pouco mais fácil para poder mostrar para vocês. Mas às vezes, dependendo de onde está a tomada, você vai precisar de uma extensão e dá para levar a extensão aqui dentro da maletinha. Características elétricas, começando aqui pelo carregador da Toyota. Então ele tem uma potência máxima de 2.3 kW, trabalha aqui com 10 amperes. Informação aqui da etiqueta, que ele só pode ser ligado em 220. E ele tem aqui uma proteção IP67. E conforme informação, ele tem que estar com o Terra funcional para poder operar. O Vimob Easy da WEG. Para começar, ele pode trabalhar com 110 ou 220 volts. Ele também tem a potência variável, você pode mudar a corrente
de 6 até 20 amperes. Outra coisa, a proteção desse carregador aqui é uma proteção IP65. Cabe destacar que o VMob Easy ele consegue funcionar mesmo sem o aterramento. É possível programar o equipamento para funcionar carregando mesmo com falha no terra. Isso pode ser uma vantagem em locais com infraestrutura elétrica limitada. Você deve ter visto aí que eu falei que eles têm IPs diferentes de proteção, né? O caso da WEG é um IP65, enquanto o da Toyota é um IP67. O que muda? O último número de proteção é o número de proteção contra a água. Então, um equipamento IP65 significa que ele pode ficar na chuva e até mesmo receber jatos de água. Já o equipamento IP67, ele pode ficar submerso temporariamente numa profundidade relativamente rasa. Então, em matéria de proteção contra a água, o da Toyota é um pouco superior ao da WEG. Testando primeiro aqui o carregador da Toyota. Como a gente consegue ver, ele está plenamente operacional porque a gente colocou ele numa tomada que tem aterramento adequado de 220 volts. Vamos colocar aqui o carregador no carro. A gente consegue ver a informação aqui do carregador que está tudo ok. E ele já começou a piscar a luzinha, mostrando que está efetuando a recarga. A bateria do carro está precisando de uma carga muito pequena. Está indicando uma autonomia em modo elétrico de 66 km, sendo que quando o carro está totalmente carregado ele indica 80. Mas vamos ver quanto tempo cada um dos carregadores leva. Com o carregador da Toyota, está mostrando ali no painel que vai levar 2 horas aproximadamente para completar a carga da bateria. Com o carregador da WEG, você pode escolher a corrente que você vai utilizar, inclusive a potência máxima. Você tem aqui a opção de 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes ou 20 amperes. Vamos tentar carregar aqui o carro com os 20 amperes. Carregador já está funcionando, inclusive segue o mesmo padrão dos outros carregadores da WEG, né? Quando o carro está carregando, ele coloca aqui a indicação em azul. E a gente consegue ver a maior potência no painel do carro, olha só. Se a gente perceber ali, ele precisa de 1 hora e 20 para carregar a bateria completamente. Ou seja, 40 minutos a menos do que o carregador da Toyota. E se você só tiver uma tomada antiga, sem aterramento e de 110 volts, será que é possível carregar o veículo? Vamos conferir. Primeiro teste com o carregador portátil da Toyota. Então estou usando aqui a extensão. Vamos ligar o equipamento na extensão, na tomada 110 sem aterramento, vamos ver o que acontece. Ele está fazendo a checagem e ó, já deu erro. Luz vermelha, piscando. Quando a gente olha aqui na parte de baixo, a informação seria essa daqui, que o sistema está não operacional por conta de falha elétrica. Agora o que eu vou fazer? Soltar o carregador da Toyota e vou ligar aqui o WEG. Então, vamos colocar aqui o WEG. Olha aí. Ele começa a verde para fazer a checagem. Então ele vai fazer a verificação da parte elétrica. É normal esse tempo aqui de espera, ele está fazendo toda a checagem. E olha aí, deu erro, tá vendo? Só que agora eu consigo programar esse carregador para funcionar mesmo em 110 sem o terra. É muito fácil. Você tem aqui o botão aqui no meio, você vai apertar esse botão e vai segurar por 10 segundos. Ele faz essa piscada com 5. E agora, olha só, já está disponível para carregar. Claro que aqui, pessoal, a tomada é uma tomada de 10 amperes, então você não vai colocar o equipamento aqui com 20. O que você pode fazer? Você pode escolher a corrente que você quer, apertando o botão ele vai mudando, tá vendo? Mas o correto é você trabalhar com 10 amperes para justamente não ter problema. Uma dica muito importante, essa manobra que eu estou fazendo aqui é para situações pontuais, não é para você usar isso rotineiramente. Porque como você não tem terra, se houver qualquer tipo de descarga, você não vai ter a proteção do fio terra. Então isso aqui é para você poder utilizar. Está numa situação que você precisa carregar um veículo 100% elétrico, você vai conseguir se virar. Mas o ideal é que você tenha sempre uma tomada com aterramento real por questões de proteção.
Bom, o carregador está aqui programado para operar sem terra com amperagem máxima de 10 amperes. Agora o detalhe, toda vez que você desliga o carregador, então desligou o carregador da tomada, ele vai resetar as informações. Na hora que você ligar novamente o carregador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela checagem normal para verificar qual é o estado da instalação. Então, esse período de checagem será sempre necessário toda vez que você ligar o VMob Easy. Você não pode usar o carregador até ele terminar a checagem. Está fazendo aí a checagem e olha aí, novamente ele identificou a falha. Então, se você quiser usar mais uma vez sem o aterramento, você tem que repetir o processo de programação. Vamos lembrar, pessoal? O VMob Easy com 20 amperes e aterramento estava precisando só de 1h20 para carregar o carro. Quando a gente usou o carregador da Toyota, estava precisando de 2 horas para carregar aquele restante. E agora, como é que está a situação? O carro já está carregando e olha lá no painel. A gente está precisando agora de 2 horas e 40 minutos. Então vocês veem, o tempo aumentou. O fato é que o carro está sendo carregado, porém num tempo maior. Hora da gente dirigir aqui o RAV. Mas antes, algumas considerações sobre o uso do modo elétrico do carro. Eu vou usar o carro em modo elétrico. Então eu tenho aqui o botãozinho no console, que eu posso apertar ele, e aí no painel ele vai te mostrar se você está no modo EV ou no modo automático, entre EV e híbrido. Então eu vou forçar o carro em modo EV. Aqui, do lado direito, você tem aqui o tanque de combustível, que está praticamente cheio. O gráfico, que mostra ali o fluxo de energia, e eu consigo escolher que gráfico que eu quero usar. Do lado esquerdo, a gente tem aqui a quantidade de energia que tem na bateria, e ali o computador de bordo com o consumo médio. Agora, olha que interessante, está dizendo ali que eu tenho 75 km de autonomia com o carro em modo elétrico, só que o ar-condicionado está ligado, tá vendo aqui? Eu vou desligar o ar-condicionado, olha o que acontece. Aí ele mostra 79. Então aqui, ele já te mostra, inclusive, que o ar-condicionado está ligado, colocando ali aquele ventiladorzinho. Você percebe que o ar-condicionado, que usa a bateria de alta capacidade, consome recursos, diminuindo a autonomia do carro. É muita coisa? Não. Ali no caso, vocês estão vendo que está dando uma diferença ali de 3, 4 quilômetros, mas o ar-condicionado acaba pesando. De toda forma, eu vou fazer todo esse teste aqui em modo elétrico, justamente para a gente ver como é que o veículo se comporta. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos colocar aqui o carro no drive. Também vou usar para facilitar até a vida as coisas aqui do carro. Então a gente tem o modo de condução esportivo, o modo normal e o modo eco. Vamos colocar aqui o modo eco, justamente para ver aí como é que o carro se comporta. Então vamos lá. A gente tem um gráfico aqui também na central multimídia que mostra o que está sendo utilizado, né? Em matéria de bateria, no caso, eu forcei o carro em modo elétrico. Então a gente está vendo que ele está consumindo a bateria para movimentar as rodas. Vamos lá nos tachões. Suspensão é consistente e eu também gostei da absorção da suspensão. Não é uma suspensão assim tão dura, ela se mostra confortável. Já o isolamento acústico, para a faixa de preço que esse carro está, poderíamos esperar um pouco mais. Mas não chega a ser ruim. Vamos ver agora aqui, lombada, 30 por hora. Vamos ver se cumpre aí a função de SUV. Ó, 30 por hora. Primeira lombada passou, sem problema nenhum, não bateu nem raspou. Escutei um pouco de barulho lá atrás, que deve ser o piso do porta-malas, mas nada de fragilidade na suspensão. Segunda lombada, 30 por hora, vamos ver como é que ela se comporta. Realmente, o barulho que está fazendo são as ferramentas lá no porta-malas. O resto do carro não faz barulho. E o carro passa muito bem na lombada, né? Ele não bate, não raspa, não indica fragilidade. Piso desnivelado. Isolamento aqui podia ser um pouco melhor mesmo. Terceira lombada não bateu e não raspou. O que eu senti foi aí uma tendência de fim de curso dianteiro. Vamos ver a quarta e última lombada aí, como é que o carro se comporta. Não bateu e não raspou. Esse é o importante. Então a gente percebe que aqui no piso mais desnivelado a suspensão se mostra confortável, consegue absorver bem.
Isolamento acústico poderia ser um pouco melhor, mas a suspensão consegue encarar numa boa aí as aventuras urbanas. Manobra aqui de fim de rua, vamos lá até o nosso ponto padrão. Volante, direção com assistência elétrica. Uma volta e 1/4 para virar tudo, direção com assistência bastante leve. Vamos até encostar o pneu na guia, é uma coisa que faz falta nesse carro. Não ter câmera 360 graus. Tem sensor de estacionamento dianteiro, que já inclusive acionou, mas nessa faixa de preço não ter uma câmera 360 é um pênalti. Câmera traseira tem uma boa resolução, inclusive, ó, olha que legal, você tem aqui a opção de linha de guia. Então você pode ter só a linha de guia com a referência, essa daqui que te ajuda aí nas manobras de estacionamento, ou sem linha de guia. Aí você também consegue colocar a grande angular ou sem distorção. Legal, né? E aí a linha de guia acompanhando, tá vendo? Então você escolhe aqui qual que você quer, ou as duas juntas. Resolução muito boa. O que faltou mesmo foi a câmera 360. Concluindo aqui a manobra, eu estou do centro da rua para a esquerda. Usou um espaço relativo, mas também vamos combinar. O RAV4 não é um carro pequeno. O único porém mesmo, falta de câmera 360. Nesse teste rápido que a gente fez, eu rodei ali 18 km, velocidade média de 33 km por hora. A gente vê que teve ali um consumo de 28,5 kWh para cada 100 km. Um consumo relativamente alto, mas eu forcei o carro. A gente está vendo ali que a autonomia foi para 55 km, lembrando, o ar ligado. Se eu desligar o ar-condicionado, sobe para 58. Mas agora vamos fazer o carregamento, até para a gente descobrir o quanto que esse carro aceita na porta C do tipo 2. Acabei de deixar o carro a noite inteira carregando e agora eu quero fazer um teste para entender como o sistema funciona, como é que é a autonomia, como é que são todas essas coisas. Então a primeira coisa, o carro está aqui plenamente carregado, o tanque está quase cheio. A gente deixou aqui o carro a noite inteira carregando, então quando a gente olha aqui as informações, vamos até acessar aqui as informações do computador de bordo, está zerado ali, tudo zerado. Aqui a gente tem a condução em modo elétrico, ali ó, você vê que o carro, essa informação aqui eu não consigo zerar, ela zera automaticamente depois que o carro ficar muito tempo parado. Então, tá tudo zerado aqui. O que que eu quero fazer? Eu vou colocar o carro aqui em modo EV, a gente vê aqui do lado, ó, EV Mode, tá vendo? Ó? Você pode colocar ele em modo híbrido ou modo EV, ou tem um botãozinho para deixar ele de forma automática entre híbrido e EV. Eu vou deixar em modo EV, porque eu quero andar com o carro, eu quero ver se ele respeita o modo EV e se em nenhum momento ele liga o motor a combustão. Cuidado que eu vou tomar, usando aqui os botões de modo de condução. Então você tem aqui o modo Sport, tem o modo normal e o modo Eco. Vou usar em modo Eco. Nesse primeiro momento aqui, estou acelerando o carro. Você vê aqui pelo gráfico da tela da central multimídia que ele está usando o modo elétrico. Então isso aqui é a bateria, são os motores elétricos. Toda vez que eu tiro o pé do acelerador, ó, ele faz a regeneração de energia. Você vê que aqui no caso ele está usando tanto o motor elétrico dianteiro quanto o motor elétrico traseiro. E aqui na frente do motorista, no painel, eu também posso escolher o gráfico que mostra o uso aí do sistema elétrico do carro, né? O curioso é que às vezes, olha só, aqui ele está usando só o motor dianteiro. Ali atrás a gente viu que ele estava usando o dianteiro e o traseiro, né? Então ele faz uma gestão automática do sistema. Não é sempre que ele está com os dois motores. Agora ele regenera pelos dois motores. Agora eu acelero aqui, ó, os dois motores, tá vendo? Então tem momentos que ele usa os dois, tem momentos que ele usa só um. Mas nesse momento aqui, ele está respeitando a minha escolha de modo 100% elétrico. Agora, eu vou começar aqui uma pequena subida. Não é muito íngreme, mas já não é o plano. Então o carro vai fazer um pouquinho mais de força. Vamos ver se ele mantém aí o modo elétrico que eu escolhi. A gente sabe que tem alguns carros híbridos plug-ins que mesmo quando você coloca no modo elétrico, o que acontece? Na hora que você precisa de um pouco mais de potência, de força, ele automaticamente liga o motor a combustão, mesmo que você tenha colocado no modo elétrico. Vamos ver como é que funciona aqui o RAV4 híbrido plug-in. Estou na subida, estou acelerando um pouco mais, você vê ali a indicação de força no mostrador do lado esquerdo do painel, olha lá. Tem a região Eco, estou indo para a região Power. E mesmo assim, por enquanto, ele está respeitando aí
a minha escolha de modo elétrico. Olha lá. Continua respeitando a minha escolha de modo elétrico. Então, nesse trechinho aqui que eu estou usando o carro, a gente consegue ver bem. E se você quiser saber o quanto que você está usando de energia, bom, usando o botão aqui do volante, você aperta e segura para ele poder entrar na seleção. Vem aqui para o lado, sobe a opção até aqui, ó, média total. Você vê que o consumo instantâneo agora, ele não está baixo. 36,6 kWh para cada 100 km, né? A gente já viu carros elétricos de porte relativamente grande que consomem aí algo em torno de 25 kWh para cada 100 km, né? Mas aqui, de novo, eu estava numa subida, não estou no plano, então eu estou demandando um pouco mais do carro. Nesse momento, tudo respeitando o modo elétrico. Agora eu vou pegar a rodovia, vamos ver se ele continua respeitando o modo elétrico. Agora, já num trecho que eu chamaria de semi-urbano, a velocidade aqui pode ser um pouquinho maior, continua só usando a energia da bateria. Até agora ele não ligou o motor a combustão. Consumo ali em 30 kWh para cada 100 km, mas vamos pegar a estrada para chegar aí nas velocidades aí na casa de 100, 110, 120, para a gente ver se ele vai continuar mantendo aqui o modo elétrico. Então vamos acessar aqui a entrada da rodovia, ganhando um pouco mais de velocidade, ainda em modo elétrico. Essa rodovia que eu vou utilizar, velocidade máxima permitida nela é de 120 km por hora. Por enquanto, tudo em modo elétrico. Vamos lá. 110, 120 por hora. Um pouquinho menos de 120, né? Tem um carro aqui na minha frente, a rodovia está um pouquinho com o trânsito. E olha aí. Ele está efetivamente respeitando a escolha do motorista em permanecer no modo elétrico, mesmo quando você vai para a rodovia. Se vai ficar assim sempre, difícil saber, a gente teria que andar um pouco mais. Mas o ponto principal é que se o motorista fizer a opção pelo modo 100% elétrico, pelo menos aqui no RAV4, ele vai conseguir fazer a sua escolha ser mantida. Consegui fazer um trecho aqui em modo 100% elétrico. Até o nível de consumo ali caiu um pouco, né? 23 kWh para cada 100 km, o que já está mais dentro da realidade de um veículo desse porte. Mas e se eu quiser usar o carro de modo híbrido? Então, vou vir aqui no botão. Você pode colocar aqui o automático entre elétrico e híbrido, ou eu vou forçar o modo híbrido. Tá vendo aqui? HV. Então, agora eu forcei o modo híbrido. Você pode ver aqui no gráfico agora que o motor a combustão aqui na frente já ligou. Tá vendo? Ó? Ele já está fazendo aí o processo de ou carregar a bateria, a gente vê pelo tracinho vermelho que está indo para a bateria, e quando eu acelero o carro, aí ele traciona as rodas, tá vendo? Então agora ele começa a usar o modo híbrido. Então, uma coisa legal aqui no RAV4, que às vezes é diferente de vários outros híbridos plugins, é que aqui efetivamente o motorista consegue escolher. Porque tem carro híbrido plug-in, vou dar um exemplo, Volvo XC60. Mesmo que você coloque no modo híbrido no carro, se ele tiver bateria, ele prioriza o modo elétrico. Então ele não respeita exatamente a escolha que o motorista está fazendo. Aqui no carro da Toyota, essa escolha é respeitada. Eu acionei o modo híbrido, automaticamente ele já ligou o motor a combustão para trabalhar junto com o elétrico. Escolhi o modo elétrico, ele ficou só no modo elétrico. Então a escolha aqui, ela funciona melhor. Agora, aceleração de 0 a 100. Colocar o carro na condição mais esportiva possível. Então você tem aqui o modo de condução, modo esporte. A alavanca também você pode colocar ela aqui para o lado esquerdo, para a posição S. E o programa de estabilidade, eu vou ali desligar. Estou com o carro na condição mais esportiva possível. Então agora, também
modo híbrido aqui, né? Não vamos deixar no modo elétrico. Então vamos lá, pisar no freio, acelerar, já ligou o motor a combustão saindo. Conseguimos 0 a 100 aqui nessa condição em 6,2 segundos. E numa condição totalmente normal, tudo em modo normal. Modo de condução, posição no drive, programa de estabilidade ligado, como é que fica? Vamos lá, vamos ver. Subiu um pouquinho, 6,34. Será que é possível a gente fazer essa aceleração somente em modo elétrico, sem usar o motor a combustão? Vamos tentar. Usando o botãozinho aqui do lado, coloquei o carro ali no modo EV Mode, então ele já não está mais para usar o motor a combustão, vou deixar o câmbio no drive, modo de condução normal. Vamos ver se ele respeita a aceleração de 0 a 100 sem ligar o motor a combustão. Vou fazer a largadinha estolada, aí já ligou o motor a combustão, já não deu, tá vendo? Só de estolar, ele já percebeu que precisava de mais potência e ligou. Mas a aceleração ficou bem mais lenta, 9,29. E se eu não estolar o carro? Simplesmente colocar ele em modo EV e apenas acelerar o modelo. Vamos lá? Vou tirar o pé do freio e acelerar. Agora ele sai em modo elétrico. Não ligou o motor a combustão, estou só na eletricidade. Zero a 100 foi 9,88. Então você vê que no modo 100% elétrico, o carro é efetivamente mais lento quando não usa apoio do motor a combustão. Antes da gente mostrar os assistentes à condução que esse carro tem na estrada, é importante mostrar que você tem que configurar algumas coisas pelo painel do carro. Então, usando o botão aqui do volante, você vai entrar aqui em definições, apertando e segurando o OK, para você poder acessar. Bom, aí você tem aí o LTA, que é o sistema de permanência de faixa. Aqui você pode ver, ó, se você quer ou não a centralização ligada, como é que você quer o alerta, se você quer ele... Olha esse barulhinho, tá vendo? Ele vibra o volante, ou se você quer um alerta sonoro. Você também tem aqui a possibilidade de escolher a sensibilidade e o aviso de oscilação, isso no sistema de permanência de faixa. Aí você tem aqui o alerta de colisão frontal, que você também consegue escolher o quanto de sensibilidade você quer, se você quer ele mais sensível ou menos sensível. Vou deixar no mais sensível, além do sistema ativo. Então, algumas informações você vai configurar aqui antes de utilizá-las. Vamos começar mostrando para vocês o sistema de permanência de faixa. Inclusive tem a tela de assistência aí para o motorista. Vou forçar o carro para fora da faixa. O que acontece? Olha só, dá o alerta lá no painel e atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mais uma vez, ó. Por que ele está dando esse alerta? Porque ele está percebendo que eu não estou o tempo suficiente com a mão no volante, né? Aqui, inclusive, a faixa não está muito bem pintada. Vamos ver se ele consegue reconhecer. Mesmo assim, reconheceu. Mais uma vez, olha aí. Nos dois casos, ele conseguiu reconhecer e funcionou muito bem aí o sistema de permanência de faixa. Agora, vamos utilizar o controle de cruzeiro adaptativo. Então, primeira coisa é ver se ele está acionado aqui, ó, controle de cruzeiro. Aí eu vou setar a velocidade. Eu posso escolher distâncias diferentes em relação ao carro da frente. Aqui na rodovia que eu tô, velocidade máxima permitida 120 por hora. Deixa eu configurar ali. A câmera fica aqui na frente, às vezes atrapalha um pouco. Velocidade está configurada. Já tem um carro à minha frente. E eu continuo usando o ACC com o sistema de permanência de faixa. Só que você pode usar o centralizador também. Apertando mais uma vez aqui o botão, olha lá, centralização ativa. Agora, além do controle de cruzeiro adaptativo, o carro fica centralizado na faixa. Ó, agora tem um caminhão com uma velocidade bem mais baixa aí na frente. Olha o carro freando sozinho. E mantendo o veículo centralizado aqui na faixa, tá vendo? Ó? Freou o carro e manteve. Agora eu vou dar seta para mudar de faixa, vamos ver se ele acelera aí até a velocidade programada de 120. Acelerando. Gostei bastante do sistema de assistência à condução do RAV4, porque ele é preciso.
Ele é muito preciso, né? Então ele funciona bem. Mesmo quando a faixa não está muito bem pintada, ele faz a leitura, ele consegue reagir bem ao veículo da frente. E o mais interessante, tem a função Stop and Go. Quando está no trânsito pesado, ele freia até a parada total. O carro da frente, se ele sair rapidinho, ele já sai. Se demorar um pouquinho, você só dá um toque no acelerador para restabelecer tudo. Funciona muito bem. E o alerta de colisão frontal? Será que funciona bem? Lembra, eu coloquei na parte mais sensível, né? Tem um caminhão ali na minha frente, vamos acelerar aí contra o caminhão. Vamos ver se ele vai dar o alerta. Ó, tô me aproximando. Olha lá. Escutou? Então ele deu alerta aqui, colocou até uma indicação para mim no head-up display que esse carro tem e fez o pré-condicionamento dos freios, também mostrando o bom funcionamento do sistema. Bora fazer um teste compreensivo de consumo aqui com o RAV4. O modelo está plenamente carregado, está com o Trip A e o Trip B zerados. E o que eu vou fazer agora? Fazer uma viagem de Itu até São Paulo, só que eu não vou usar o carro no modo elétrico. Eu vou forçar intencionalmente o carro no modo híbrido. Eu quero saber o quanto esse carro consegue fazer usando aí a tecnologia híbrida. A gente sabe que no modo elétrico ele vai rodar cerca de 65 km em modo 100% elétrico. Mas e se você tiver energia mais combustão? Como é que fica a média? Vamos conferir agora. Vamos entender o que está acontecendo aqui no carro. Nesse momento, a gente consegue ver pela indicação que eu estou usando tanto o motor a combustão quanto o sistema elétrico. As duas coisas estão tracionando aí a roda do carro. Eu já rodei aí cerca de 23 km, velocidade média de 61 km por hora. E olha o que a gente tem aqui. A média é muito boa, né? 5,8 litros para cada 100 km. E quando a gente olha aqui a bateria, você vê que ela está em 71 km no modo elétrico. Mesmo o carro estando no modo híbrido, né, ele está consumindo um pouco da bateria. Muito pouco, ele está preservando mais a bateria. Mas ainda assim ele está conseguindo fazer uma média muito boa. E o funcionamento do RAV4, apesar dele ser um híbrido plug-in, ter o suporte da bateria, está bastante parecido com um carro que é um híbrido convencional, né? Onde ele permanentemente alterna entre o elétrico e o motor a combustão. Por exemplo, agora ele está usando o motor a combustão. Então quando você está numa descida, ou quando você está numa velocidade constante bem suave, aí ele alterna para o modo elétrico. Ele desliga o motor a combustão. Só que na hora que ele precisa de um pouquinho mais de força, ele já liga o motor a combustão. Agora, ó, o carro da minha frente está freando, eu estou numa descida, o que ele fez? Desligou o motor a combustão, está recuperando energia para a bateria. Então ele está funcionando efetivamente como um veículo híbrido, ainda que consuma um pouco da reserva da bateria, mas é bem pouco. Estou terminando o trecho de estrada antes de chegar em São Paulo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Olha, 5,6 litros para cada 100 km. Isso aqui dá quase 18 km por litro. E quando a gente olha a bateria do carro, você percebe que ela foi usada um pouquinho só, porque ele ainda está projetando 68 km de autonomia. Eu rodei aqui quase 59 quilômetros, né? Você vê que eu tô com uma pontuação eco ali relativamente boa, 79, né? Vai de 0 a 100. Mas eu tô achando o carro extremamente eficiente, porque ele tá conseguindo essa média elevada, mantendo a bateria. E isso é um ponto muito interessante. Agora que eu vou pegar a área um pouquinho mais urbana, a velocidade vai cair um pouco, talvez ele fique mais econômico, mas vamos conferir na prática. Já chegando aqui no meu destino em São Paulo, e olha só, a média ali 5,3 litros para cada 100 km, o que dá mais que 18,5 km por litro. E isso usando pouquíssimo da bateria de alta capacidade. Ele ainda tem ali 68 km de autonomia em modo elétrico. Eu diria que ele não usou ali nem 5% da bateria. E tá com uma média excelente. Vamos ver quanto que eu rodei? Olha, 82 km, velocidade média ali de 62 km por hora. Pontuação eco até que nem tá tão alta assim, 70, né? Então você vê que ainda dá para ser mais eficiente do que eu fui. Ainda assim, a média de consumo desse carro tá excepcional. Por quê? Se a gente comparar, por exemplo, com um híbrido plug-in como o GWM Raval, que aí você tem tanto a versão GT quanto a versão SUV, esse carro é muito mais eficiente. E mesmo quando comparado a um híbrido plug-in como, por exemplo, o Volvo XC60, o RAV4
é mais eficiente, porque o Volvo faz melhor que essa média, mas ele vai degradando completamente a bateria. Aqui não, ele preservou a bateria e conseguiu fazer uma média muito boa. Vamos dar uma olhada como é que está a média de consumo. Eu dei uma andada aqui em São Paulo, olha só, 5,1 litros para cada 100 km, que é quase 20 km por litro. Rodei aí até agora 112 km, média horária de 48 km por hora. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Itu, estou aqui em São Paulo. Só que agora, em vez de usar o carro em modo híbrido, o que eu vou fazer? Eu vou passar o carro para ele ficar no modo automático. Para ele ficar entre motor a combustão e eletricidade, mas ele faz a gestão. Antes disso, eu vou zerar aqui o computador de bordo. Então, zerando aqui o computador de bordo em matéria de consumo. E vamos zerar aqui o trip A. Vou deixar o trip B acumulando, mas vou zerar o trip A. E aqui o computador de bordo, como vocês podem ver aqui, ele já está zerado, né? O que interessa pra gente aí é essa média de consumo. E aí, usando aqui o botãozinho do console, tá ali, HV Mode, eu vou deixar ele agora aqui em automático. EV e HV. Então, ele vai gerir a forma. Inclusive, é até importante eu zerar esse outro marcador aqui, ó. Pronto. Agora eu tô com todos os marcadores zerados e vamos ver com quanto que eu vou chegar lá em Itu. Tá com 66 de autonomia em modo elétrico, mais 552 no combustão. Então eu tenho ali praticamente um quarto de tanque consumido e bem pouquinho da bateria. Vamos ver o que vai acontecer agora na viagem de volta. Concluindo aqui a viagem, vamos ver o resultado. Eu rodei aí aproximadamente quase 87 quilômetros. E olha só a média, 2,1 litros para cada 100 quilômetros. Mas esse número é considerando a viagem inteira. O fato é que o carro veio aproximadamente até o quilômetro 55 da rodovia em modo 100% elétrico. A partir dali ele começou a funcionar como um híbrido. Então essa média é considerando o trecho todo de quase 50 km por litro, que é um número muito bom. Mas o fato é que quando você deixa o carro no automático, ele primeiro usa eletricidade, quando acaba a eletricidade ele começa a operar no modo híbrido. Ainda assim, eu gostei demais desse resultado. E vocês? E já aqui no final do vídeo, vamos falar dos custos. Seguro. Para isso, mais uma vez, a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro aqui do carro para a gente, considerando o típico usuário de um veículo como esse. E aí nós temos duas situações. A primeira, o seguro ficou em R$ 9.000. Já a franquia reduzida em 50%, R$ 20.000. Mas tem uma outra simulação onde o seguro ficou um pouco mais caro. Ficou R$ 11.000, diferença pequena. Entretanto, a franquia reduzida em 50% ficou em R$ 13.000, mais acessível. Então aqui o cliente pode fazer uma escolha, se ele quer um seguro mais barato com uma franquia mais cara ou um seguro um pouquinho mais caro com uma franquia mais barata. Sempre lembrando, pessoal, a gente tem que sempre ver o valor do seguro em função do valor do carro. E considerando o valor do carro, não é um seguro tão alto. E quanto custa o RAV4 híbrido plug-in? Pois bem, não é um modelo nada acessível. Valor de aproximadamente R$ 400.000. A gente sabe que esse valor aí já entra na categoria de veículos entendidos como produtos premium no mercado brasileiro. Mas a verdade é que o RAV4 híbrido plug-in ele tem muitas coisas interessantes. Primeiro, uma boa autonomia em modo elétrico, chegando aí na casa dos 70 km, andando de forma moderada. Também temos um veículo com desempenho muito legal, 0 a 100 aí na casa de 6 segundos. E ele também consegue ser muito eficiente em matéria de consumo de combustível. Então ele dá a flexibilidade para o cliente que tem infraestrutura para usar o carro como um veículo 100% elétrico aí no dia a dia, e na hora de viajar não tem problema nenhum, tendo aí um tanque de combustível mais o sistema elétrico que vai te dar uma autonomia aí na casa de 700 km, o que é muito bom. E a gente viu que o carro tem várias sofisticações, mas mais uma vez, é um veículo bastante específico para quem está disposto
a pagar aí os R$400 mil e ter uma assinatura Toyota que é garantia de tranquilidade ao longo da vida do carro. E se você gostou aqui do RAV4 híbrido plug-in, olha só, procure aí as concessionárias Toyota do Grupo Tsusho, porque lá você vai ter a opção de não só ter essa versão híbrida plug-in, mas também o RAV4 híbrido. Fizemos vídeo no canal mostrando as diferenças que existem entre os dois modelos. E na Toyota Tsusho garanto para você melhor atendimento e melhor negócio para você botar o RAV4 na sua garagem ou toda a linha Toyota 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.